Olá, seguidores. Como explicar a impunidade de um crime? 20 anos separam o ato criminoso da prescrição do mesmo. Mas será que 20 anos não é tempo suficiente para que se faça justiça em algo relacionado com o assassinato de um ser humano? Será que esses criminosos, se aparecessem nos dias de hoje confessando esse crime, simplesmente voltariam para suas casas pelo simples fato de que o mesmo já prescreveu? E como se sentiriam os familiares da vítima diante disso? Diante de um crime, o qual, mesmo com suspeito e um julgamento, ninguém pagou por ter tirado a vida daquele homem. Mas quem foi esse homem ao qual estou me referindo? Ele foi jornalista e deputado estadual do Rio Grande do Sul e se chamava José Antônio Daut. Quando completou 20 anos do seu acontecimento, o assassinato do deputado estadual e jornalista do Rio Grande do Sul, José Antônio Daut, entrou definitivamente na galeria dos casos sem punição desse país. Assim sendo, e com base nos trabalhos da Zero Hora, jornal de maior tiragem em Porto Alegre, eu resolvi explanar um pouco sobre os fatos que resultaram nesse crime e na impunidade dele também. Porque neste caso, seguidores, um assassino conseguiu enganar de verdade a justiça. Na noite de 4 de junho de 1988, no bairro Moinhos de Vento, um dos mais chiques de Porto Alegre, por volta das 22h20, um homicida puxou 2 vezes o gatilho de uma espingarda de caça calibre 12, como essa que estou mostrando para vocês, seguidores, matando assim o então jornalista e deputado estadual José Antônio Daut, aos 48 anos de idade, tendo o pulmão, uma das pernas, os 2 braços e o coração perfurados por grãos de chumbo. O assassino permanece desconhecido ainda nos dias de hoje e parece irreversível. Esse caso estarreceu os gaúchos, inquietou o Palácio Piratini, abalou a Assembleia Legislativa, sendo arquivado e prescrito em 2008, após completar 20 anos do fato ocorrido. Seguidores, existem sim alguns crimes que chegam próximos da perfeição, mas no caso Daut é diferente. Trata-se de um caso não solucionado, é verdade, mas não por ter sido considerado um crime perfeito, longe disso. O que contribuiu para a não solução desse caso foram os erros, as omissões, os desentendimentos nas investigações policiais. Enfim, foram inúmeras falhas que geraram uma séria suspeita. Foi excesso de amadorismo ou esperteza demais de quem tinha algo a esconder. Os equívocos começaram na própria noite do crime, pois Daut foi baleado na entrada do seu prédio por um homem que estava num Monza cinza. E guardem essa informação que é importante. A primeira falha foi grotesca. A cena do crime não foi isolada como deveria. Os curiosos se misturaram aos delegados e inspetores diante do portão do edifício Cristine, na rua Quintino Bocaiúva, pisoteando
folhas de jornais manchadas de sangue e espicaçadas a chumbo. Quando os peritos chegaram, 1 hora depois, o local estava tomado por uma multidão. Junto à porta do apartamento de Doubt, no segundo andar, havia uma grade de ferro que estava com o miolo da fechadura quebrado. A peça foi recolhida, mas ninguém se preocupou em guarnecer ou revistar a moradia. Como tinha as chaves, Antônio Eduardo Russo, o Tony, de 23 anos na época, e eu não tenho a foto dele comigo, seguidores, que era um universitário, que se apresentava como filho adotivo do jornalista, entrou no local. Ele foi flagrado por uma equipe de TV ao sair do prédio, carregando um pacote que, segundo ele, continha uma agenda e um álbum de fotos. O apartamento só foi interditado pela polícia 24 horas após o crime. Os pertences de Doubt foram apreendidos, como um mini gravador e uma fita cassete. Sempre atrasada, a polícia fez buscas no gabinete da Assembleia Legislativa, apenas 4 dias após o crime. A madrugada da morte do Doubt foi de vigília para os familiares. Estranhamente, uma cunhada dele contou ter visto um Monza cinza estacionar próximo ao edifício onde ela morava, que ficava a mais de 2 quilômetros do apartamento de Doubt. E ela presenciou 3 rapazes discutindo antes de entrarem num prédio próximo, onde um acusava o outro de ter tirado a vida de alguém. Depois disso, seguidores, esse carro desapareceu por completo e nunca mais foi encontrado em lugar nenhum. Doubt veio a óbito na madrugada de domingo, no dia 5 de junho de 1988, e a sucessão de erros nas investigações continuava. A polícia não reteve as vestes dele para a perícia, e suas roupas foram entregues para parentes, que as repassaram à empregada de Doubt, em 2 sacolas para serem lavadas. Ao abrir uma das sacolas, levou um susto. Caiu no chão o invólucro do cartucho da espingarda calibre 12 que acertara o corpo de José Antônio Doubt. De novo, a polícia agiu tardiamente. Foram buscar as roupas 2 dias depois que foram entregues, ainda úmidas da lavagem, pois, seguidores, o sabão e a água que lavaram essas roupas eliminaram os vestígios do crime que ali poderiam estar. E para coroar essa série de terríveis equívocos, até o IML se confundiu. Foram extraídos 3 grãos de chumbo, número 5, do tamanho de uma bolinha de sagu, do corpo do deputado José Antônio Doubt. E 2 legistas atestaram a causa da morte como hemorragia interna, provocada por lesões no coração e no pulmão esquerdo, mas erraram na descrição dos ferimentos nos braços. Os delegados perceberam o engano. Os furos nas roupas eram incompatíveis com os indicados na necrópsia. Assim sendo, 1 semana depois de sepultado, o corpo teve de ser exumado novamente para corrigir o laudo.
Enquanto Daut ainda agonizava no HPS de Porto Alegre, alguns amigos dele começavam a apontar um suspeito para esse crime. E o suspeito era Antônio Carlos Dexheimer Pereira da Silva. Era o nome dele, seguidores. Mas quem é Antônio Dexheimer? Era um colega de José Antônio Daut na bancada do então PMDB, hoje MDB, vizinho de porta de gabinete na Assembleia, médico de Erechim, e assim como Daut, Dexheimer também estava em seu primeiro mandato como deputado estadual. Os rumores ganharam ares de evidência quando foi divulgada a ocorrência policial, pois o matador usou uma espingarda de caça e depois fugiu em um Monza cinza claro. E Dexheimer tinha tanto uma arma de caça quanto um carro semelhante ao Monza. Para explicar as coincidências, Daut teria confidenciado 2 dias antes de morrer que estava sendo seguido por Dexheimer. O motivo, seguidores, seria passional. Dexheimer estaria com ciúme de Vera, sua ex-mulher, de quem havia se separado 3 meses antes do crime, pois Dexheimer estava imaginando que sua ex-mulher se envolveu com José Antônio Daut e que, por isso, havia se separado dele. Com esses dados, então, Dexheimer se tornou pessoa de interesse da polícia e, com isso, ele começou a ser investigado. Um flanelinha de carros que conversou com o homicida na frente do prédio de Daut ajudou a montar um retrato falado. Ao ver uma foto publicada em 0 hora, o menino apontou Dexheimer como sendo o homem do Monza. No entanto, 48 horas depois, tumultuou as investigações da Polícia Civil ao indicar outro suspeito. Depois disso, seguidores, algumas pistas começaram a aparecer, mas a polícia continuava perdida no caso. Um corretor de seguros chamado Frederico Buchholz, vizinho de Daut, contou que, na noite de segunda-feira, após o crime, um Monza cinza estacionou próximo ao edifício Christine. De novo, o Monza cinza, pessoal. Peça importante nesse caso. Um homem barbudo e uma loira olharam detidamente para o prédio. O vizinho chegou a pegar um revólver, mas o casal foi embora logo depois. A placa do Monza era 4479, mas Buchholz não mencionou as letras que antecediam o numeral. Porém, a polícia não considerou a dica. Procurava por outra placa, um Monza cinza com a placa 4472, descobrindo depois que era de um Maverick amarelo e preto de Erechim, em desuso havia 8 anos. Coincidência ou não, eu já falei aqui, Erechim é a cidade natal de Dexheimer. Um mini gravador foi apreendido no apartamento do Daut, que poderia fornecer pistas sobre o criminoso. Isso se alguns trechos de quase 30 minutos de conversa entre Daut e 3 soldados do batalhão de choque, o atual BOI, não fossem bordados de forma grosseira por quem colocou as mãos no aparelho. O mini gravador circulou pelas mãos dos delegados no Palácio da Polícia. A gravação
continha um bate-papo com 3 PMs no apartamento de Daut, justamente com o jornalista 2 noites antes do crime. As vozes estavam quase inaudíveis por causa da televisão de Daut, que estava ligada num volume muito alto, que superava ao da gravação do áudio da fita contida no mini gravador. O que se conseguiu ouvir na gravação do mini gravador foi o seguinte: os PMs reclamavam que ganhavam um salário inferior aos de cobradores de ônibus. Na gravação, Daut lembrou um episódio que, se estivesse com o seu revólver, teria matado um desafeto. A frase completa ficou incompreensível por causa da interferência sonora da TV. Entre os delegados cogitava-se que Daut se referia ao homem que viria matá-lo, mas isso, seguidores, nunca foi comprovado. Os 3 PMs admitiram a reunião, mas garantiram que haviam esquecido o teor da conversa. Na minha opinião, é o seguinte, seguidores: a gente só esquece aquilo que não faz questão de lembrar, certo? Vamos em frente. Na ocasião do crime, o motorista particular de José Antônio Daut prestou o seu depoimento à polícia e ele confirmou o encontro do Daut com os 3 PMs. Porém, quando ele foi procurado para depor pela segunda vez, simplesmente sumiu. 20 anos depois, quando se aproximava a data da prescrição do crime, a equipe jornalística da Zero Hora o localizou em uma estância na fronteira com o Uruguai. Quando questionado sobre o seu sumiço, o motorista respondeu o seguinte: que ele morou no mesmo endereço até o ano de 2001, em Porto Alegre, e que ninguém mais lhe procurou até então. O ex-motorista de Daut pediu que seu nome fosse preservado. A transcrição dos diálogos por agentes do gabinete da chefia da polícia ocupou 8 páginas do inquérito. A tal fita do mini gravador reapareceu 2 semanas depois na delegacia de homicídios, que arremeteu ao Instituto de Criminalística para eliminar os ruídos, o que não foi possível, pois mais uma barbeiragem havia sido feita. A fita estava pior do que antes, com gravações sobrepostas umas às outras. Um ano depois, o Departamento de Eletrônica da PUC do Rio Grande do Sul constatou 10 trechos apagados na fita. Perderam-se 1 minuto e 50 segundos de gravações que poderiam ser elucidativas. A perícia concluiu que a mutilação ocorreu em 3 ambientes, mas não citou os responsáveis. A polêmica da fita foi uma das tantas falhas que o caso Daut provocou na Polícia Civil. Houve também um conflito entre o chefe da polícia, Eduardo Pinto de Carvalho, e Wilson Miller Rodrigues, diretor da Divisão de Investigações, o principal órgão operacional da corporação. Wilson Miller coordenava as buscas ao assassino e falava à imprensa. Seu subordinado, Ben-Hur Marchiori, tomava depoimentos e elaborava inquéritos. As desavenças entre Eduardo e Wilson surgiram
logo na primeira semana após o crime, onde Eduardo acreditava que a identidade do assassino seria revelada em breve, e Wilson deixava clara a falta de pistas, mencionando assim uma longa e exaustiva investigação pela frente. Não bastasse o conflito entre os delegados, havia sabotadores infiltrados também. Um rastreador de chamadas foi instalado no telefone da Delegacia de Homicídios, onde detectou trotes que partiram de dentro do Palácio da Polícia. Eduardo Carvalho e Wilson Miller desconfiavam um do outro. Para Eduardo, Wilson abastecia jornalistas com informes sigilosos para tumultuar ainda mais o caso. E assim sendo, Eduardo escalou uma equipe para investigar o crime. Paralelamente e sem o conhecimento de Wilson, o então governador Pedro Simon exigiu que os delegados parassem com as brigas e 20 dias após o crime acontecer, ao saber que Eduardo Carvalho ordenou uma investigação paralela, Wilson Miller, indignado, abandonou o caso. Em meio a tantos desentendimentos, Dexheimer foi indiciado. Em mais de 12 horas de depoimento, ele não convenceu a polícia de que, na noite do crime, ele havia saído de casa apenas para comprar cigarros e olhar um terreno de sua propriedade. O inquérito foi entregue por Ben-Hur Marchiori à Justiça quando o crime completou 30 dias. A iniciativa foi apoiada por Eduardo Carvalho, mas criticada por Wilson Miller, o que agravou o desconforto no governo. Naquele momento, o Piratini se transformou num dilema crucial, pois publicamente era cobrada a rapidez, enquanto que nos bastidores se falava em uma investigação mais profunda e cautelosa. Em agosto de 1990, Dexheimer sentou-se no banco dos réus no Tribunal de Justiça. Por ser deputado, ele foi julgado por 21 desembargadores durante 3 dias. O estado do Rio Grande do Sul parou para acompanhar o julgamento, transmitido ao vivo pelo rádio e pela televisão. Por conta de 14 votos contra 7, Dexheimer foi inocentado por falta de provas. E, no dia 4 de junho de 2008, o caso prescreveu sem que ninguém fosse preso. Ou seja, diante de tantos erros judiciais, não se conseguiu obter nenhuma prova eficiente capaz de apontar um culpado para pagar na justiça pela morte do deputado e jornalista José Antônio Daut. E agora, seguidores, chegou o momento quiz no nosso vídeo, né? Assim sendo, eu abordo 2 perguntas a vocês. Pergunta número 1. No caso Daut, seguidores, na opinião de vocês, o médico e deputado estadual Antônio Dexheimer é culpado ou é inocente? Pergunta número 2. Na opinião de vocês, os erros cometidos pela justiça que resultaram no não esclarecimento
da morte do deputado e jornalista José Antônio Daut ocorreram por desatenção das partes competentes ou para encobrir um possível culpado pelo crime. Sim, não, por quê? Respondam, interajam comigo, seguidores, nos comentários. Aquilo que for bom para vocês vai ser bom para mim também. A história de hoje foi essa, seguidores. Agora eu vou voltar a navegar pela internet em busca de novas histórias para contar a vocês. Se inscrevam no meu canal se não forem inscritos. Façam seus comentários sempre educadamente para não constranger os envolvidos no caso e nem os familiares da vítima. Se gostaram do vídeo, deixem um like e compartilhem o vídeo com os amigos e também ativem o sininho para receberem as notificações de novos vídeos que eu vier a colocar aqui na plataforma do YouTube. E não se esqueçam de me seguirem lá no Insta alguma coisa também, na página @o Navegante Criminal, tudo junto e minúsculo. E até o próximo vídeo, seguidores.